Glórias a Deus, meus amados e queridos irmãos. Neste momento, eu quero aqui cumprimentar a todos meus queridos amigos e irmãos, ouvintes e simpatizantes da nossa fé, com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, nesta noite, eu quero aqui estar abordando um tema da qual, neste ano, nós vamos ter que saber como lidar com este episódio, né? E o tema que nessa noite eu quero abordar se chama Política, o que tem a ver com o povo de Deus, né? Vou repetir, política, o que tem a ver com o povo de Deus. Mas antes, meus queridos irmãos, de eu entrar ao comentário dentro da introdução, eu quero aqui fazer um convite para você. Eu quero fazer um convite para você que eu também estou ali no meu canal do YouTube, tá, irmãos? Você me ajude na propagação da palavra de Deus, no ensinamento do teor da Bíblia, o teor teológico, né? Vocês me ajudem na propagação disso. Estou ali no YouTube, você procurando no William Anjo, tá? Você procurando no YouTube, William Anjo, você vai ver o meu canal ali. Se inscreva, dê o seu like, né? Dê o seu joinha lá. E assim você vai, comente também, põe o seu comentário lá. E assim você vai me ajudar a ganhar força no meu canal, para assim eu estar livre e eu também ter força para trazer, né? Trazer o ensinamento da palavra de Deus, que este é o objetivo, tá, irmãos? E também estou ali no Instagram. Se você procurar Pastor William Anjos, tá? Você vai me encontrar ali também neste endereço, amém? Glórias a Deus, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Neste momento, eu quero aqui, antes de começarmos a dar início aos tópicos e os seus respectivos tópicos, eu quero estar orando a Deus juntamente com você, para assim já estarmos embarcando no assunto que nós vamos estar tratando, amém? Glórias a Deus, oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai Celestial, neste momento, Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Deus amado, eu quero agradecer ao Senhor por este lindo dia que o Senhor tem nos dado, não só a mim, mas toda a população prudentina, toda a população, meu Deus, do estado de São Paulo, toda a população, meu Deus amado, aqui, meu Deus, neste território nacional brasileiro. Pai, muito obrigado pela nossa saúde. Meu Deus, muito obrigado, ó Pai querido, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus amado, neste momento, eu venho pedir a tua ajuda, a tua graça, meu Deus, para assim nós estarmos adentrando neste tema. Deus, o Senhor é o nosso mestre. Venha, Senhor, fazer, meu Pai, ter a compreensão, meu Pai, e a exposição da tua palavra, do teu ensinamento, é o que eu te peço e te agradeço para a glória exclusiva do teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, como eu já disse, né, de entrada, nessa noite nós vamos estar abordando o tema política, o que tem a ver com o povo de Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia, né? Abra sua Bíblia lá no livro de Salmos, de número 33, é a referência bíblica, da qual nós vamos estar abordando, baseando a mensagem desta noite, né? Olha só, livro de Salmos, de número 33, e o versículo de número 12, olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor.
Bem-aventurado é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, esta aqui é um versículo base, da qual nós vamos estar baseando a nossa mensagem de hoje, né? Este ensino sobre este tema, que vai ser um tema muito abordado neste ano, né? Sabemos que nós estamos aí frente, neste ano aí, estamos com a oportunidade de estarmos elegendo aí presidente da República e também senadores e também deputados, seja estaduais, seja federais e assim sucessivamente, né? Então, veja só, irmãos, eu analisando, né? Eu sigo muito dentro das redes sociais, eu vejo um grupo de cristãos que eles estão cocheados em dois pensamentos, né? E por que estão cocheados em dois pensamentos? Estão cocheados em dois pensamentos porque eles, alguns, eles chegam a este nível de estar cocheado em dois pensamentos, porque, primeiro, uns podem ter falta de conhecimento, né? Eu já participei de escola dominical, onde pessoas, muitas das vezes, diziam que é contra o povo de Deus, né? É contra o povo de Deus se misturar na política, né? E é bem verdade que, sabendo disso, né? Eu sei que muitos cristãos também têm este fantasma. Mas, irmãos, a gente tem que analisar o seguinte. Em primeiro lugar, que a política, né? A política, quem estragou a política, quem estraga a política são os homens. São os homens, né? E é isso que a gente vai aprender aqui hoje. A gente vai aprender sobre a origem da política. A gente vai aprender sobre a origem da política, a origem da palavra, a etimologia da palavra política, né? Nós vamos aprender a origem da política na história, né? Na história. Então, hoje eu quero trazer um ensinamento aqui para todos os nossos queridos irmãos. Eu quero estar trazendo este ensinamento, por quê? Para tentar tirar o fantasma da cabeça de muitos cristãos em pensar que política, o cristão ele não pode se envolver com a política, né? É bem verdade que, em primeiro lugar, lógico, né? Usando o raciocínio lógico, a pessoa, para isso, ela tem que ser chamada, né? Mas eu e você, nós, com os nossos votos democráticos, com os nossos votos, com as nossas escolhas, nós temos o poder na política. Quem sabe você não foi chamado para ser um deputado. Quem sabe você não foi chamado para ser um presidente da República. Mas, porém, você tem participação nesta democracia, né? Nesta democracia, através do seu voto. Através do seu voto. Então, isso é muito importante. E é o que nós vamos estar abordando nesta noite, tá, irmãos? É o que nós vamos estar abordando aqui nesta noite. Em primeiro lugar, eu quero aqui entrar no primeiro tópico, tá? No primeiro tópico aqui, o primeiro tópico diz a origem da palavra. Então, nós vamos entender a origem etimológica da palavra política, tá, irmãos? Então, veja só. A palavra política, olha só. A palavra política é uma palavra, ela vem de uma origem, né? De uma palavra grega, tá, irmãos? Ela vem a palavra política, ela vem de uma palavra grega, tá? Que ela é repartida em dois pontos, tá? Em dois pontos. O primeiro ponto que nós vemos, ela vem de uma origem da palavra grega polis, polis,
e vem de uma palavra oit. Olha só, oiticos. Tá? Olha só. Essa palavra grega, política, polis, vem de uma origem chamada, que se diz cidade. Olha só. E a oiticos vem de uma origem grega que se diz sociedade. Ó. Sociedade. Tá? A origem da palavra política, ela vem de uma origem grega, tá? Que é repartida polis, cidade, oiticos, sociedade. Qual é a conclusão dessas duas palavras, né? Qual é a conclusão dessas duas palavras? A conclusão dessas duas palavras significa nada mais, nada menos que uma cidade, olha só, cidade governada. Quando eu falo aqui governada, ou é administrada, tá? Cidade governada por uma sociedade. Tá? Então, essa é a origem, né? Esta é a origem da palavra política. É uma palavra grega, polis, oiticos. Polis, origem cidade. Oiticos, origem sociedade, irmandade, irmãos, tá? Que daí vem a conclusão, tá? A conclusão da origem. Cidade governada por uma sociedade, tá? Por uma sociedade, ou seja, é governada, né? Então, a palavra política, ela vem disso, tá? E ela também pode ser denominada por governo, tá? Se você quiser só colocar também governo, se quiser colocar só governo, também não tem problema, tá? Então, a origem da palavra. Então, a gente pode ver também que a origem da palavra política também vem da palavra, olha só, governar, né? Governar bem, olha só. Governar bem, tá, irmãos? Então, a origem da palavra política também você pode também estar tirando esta determinada conclusão, tá? Tirando esta determinada conclusão. Agora, veja bem, política, se ela vem de uma tradução, de governo, né? Aí eu pergunto para vocês, quem foi o maior governante da história mundial, da história humana, né? E quem governa até os dias de hoje é Deus. A Bíblia fala que Deus governa o dia, Deus governa a noite. A Bíblia fala que Deus é Ele quem governa as estações, né? E a gente vai ver as referências bíblicas já, né? Então, veja bem, isso é para tirar um pouco da mentalidade de muitos cristãos de que política, né? Política é coisa do diabo, né? É igual, numa comparação, é igual você tirar a conclusão de que sexo é coisa do diabo, né? Sendo que não é. A Bíblia diz que Deus, no princípio, fez o homem e fez a mulher, e ali, depois ele diz que tudo que ele fez era bom. E o que ele fez no homem? Seu órgão genital. Na mulher também. Ou seja, o sexo foi Deus que fez para um casamento dentro de uma responsabilidade. Então, o sexo não foi feito pelo diabo. Agora, onde o diabo pegou o sexo, algo tão puro, né? Algo tão puro que Deus ele fez para o homem e a mulher. Aí o diabo foi lá, entrou dentro deste assunto, e ali
transformou, ali ele adulterou, né? Ali ele adulterou, ali ele pegou aquele sexo e voltou o sexo para outras práticas, né? Como sexo de pedofilia, sexo zoofilia e tantos quantos, né? Ou seja, mas no final das contas, o sexo não é nada disso, né? O sexo que Deus fez foi um sexo voltado para dentro de um casamento entre um homem e uma mulher. Agora, então, aí existem muitos cristãos que pensam que o sexo foi feito pelo diabo, e não foi. Por exemplo, igualmente, a política. A política, ela não foi feita pelo diabo, né? Mas, porém, o homem, ele deturpou, né? O homem, ele falhou nessa questão, nessa área da política. Então, veja bem, só para tirar o fantasma da cabeça, tentar tirar o fantasma da cabeça de muita gente, né, irmãos? Então, vamos agora passar para a origem da política na história, tá? A origem, dentro deste segundo tópico aqui, nós temos, olha só, nós temos aqui 4 pontos, tá? 4 pontos. Olha só. Quatro pontos. Primeiro ponto, nós vemos que a origem da política na história humana. Né? Primeiro, a primeira origem da política na história humana, nós vemos, a primeira origem é uma origem teocrática. Vemos uma origem teocrática. Olha só. A segunda origem na história, a segunda origem da política na história, nós vemos uma origem monárquica, tá? A terceira, nós vemos um método de política ditatorial, ó, ditatorial. Ditatorial, e por último nós vemos um método de política chamado democracia. Olha só. Olha só. Então, para os irmãos ver, estou no segundo tópico, tá, irmãos? Já abordamos o primeiro tópico a respeito da origem da palavra da política, da onde veio, da onde surgiu essa palavra política, né? Agora estamos no segundo tópico, que diz respeito à origem da política na história humana. Então, nós temos, dentro da história da raça humana, nós vamos encontrar a política teocrática, nós vamos encontrar a política monárquica, nós vamos encontrar a política ditatorial dentro da história humana, né? E também, por último, nós vamos ver o método de política democrática, tá, irmãos? Agora, veja só. Este método aqui, este método teocrático, este método teocrático, o que significa um método político teocrático? A palavra teocrático, ela é repartida em 2 pontos. Teocrática, ou seja, teo significa Deus, né? E crática, o que significa governo. Ou seja, este método aqui, ó, de política é um método onde o próprio Deus governa, o próprio Deus administra, o próprio Deus ele é o líder supremo, né? Ele dentro dessa política aqui, ó, dentro dessa política é o próprio Deus. Por isso a gente fala teocracia, né? Teocrática, porque é o próprio Deus que governa. Por exemplo, aonde nós vamos ver na Bíblia este método de política teocrática? Nós vamos ver quando
Deus, ele está pessoalmente, ele vem pessoalmente falar com Adão, né? Por exemplo, nós vamos ver ali na história de Noé, Deus governando, o próprio Deus governando sobre Noé. Falou, Noé, vai lá e faz uma arca. Depois nós vamos ver na vida de Moisés, né? Moisés, o próprio Deus entrou na história entre Moisés e Israel, e ali o próprio Deus começou a governar aquele povo de Israel, tirando da terra do Egito, terra de escravidão, e levando até uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Então, até aí, era um método teocrático. Até aí era um método teocrático, ou seja, era um método onde o próprio Deus governava. Então, este método aqui é um método do próprio Deus governar. Vamos dizer assim, Deus aqui neste método é o presidente da República. Deus aqui nesse método é o rei que governa, né? Este método aqui. E este método aqui, a gente vai ver que lá na frente, no episódio dos 1000 anos, né? Para quem aí é pré-tribulacionista e para quem aí crê na mesma linhagem que eu e tantos quantos da Assembleia de Deus também creem, né? Sabem que Jesus um dia vai vir, depois dos 7 anos de tribulação, Jesus vai vir nesta terra e vai governar por 1000 anos. Então, ele vai governar em um governo teocrático, onde o próprio Deus vai governar no planeta inteiro, né? Jesus sendo Deus. Então, amém? Aí, olha só. Então, este método a gente já entendemos aqui, né? Já entendemos aqui. Agora nós vamos ver, olha só. Eu estou apagando aqui um pouquinho, irmãos, porque a lousa é pequena, então não cabe muito a gente, né? Agora vamos ver aonde está o método da monarquia. O método da monarquia foi um método de política onde o povo de Israel, no período de Samuel, eles agora vê as nações com rei, agora eles exigem de Samuel um rei. É onde eles vão lá e no livro de 1 Samuel, eles tiram o governo de Deus e põem o governo nas mãos de um rei, né? Dali surge o rei, um método político chamado monarquia, tá, irmãos? Ali, a partir de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, né? A partir dali começa o período monárquico, é um método político onde é governado por rei, né? É governado por rei. Então, veja só, isso aqui é só para os irmãos, eu não sou um perito em política, tá, irmãos? Mas um pouquinho que eu sei, eu quero estar passando para os irmãos com o objetivo de tirar o fantasma da cabeça de muitos cristãos, tá? Então, já vemos o método de política teocrático, que é o governo de Deus. Vemos o método monárquico, que é um método de política sob liderança de rei, né? E também agora nós vemos um método, agora nós vamos entrar no método ditatorial. O que é esse método ditatorial, né? O método ditatorial, olha só. Glórias a Deus, né? Eu marquei aqui umas coisas aqui. Olha só. O método ditatorial. O método ditatorial, a palavra ditadura, a palavra ditatorial, ela vem de uma palavra ditadura. Ditadura. Ditadura, tá? Que vem a palavra ditadura, ela vem de uma palavra do latim, tá, irmãos? Ó, do latim. Do latim, que significa, olha só, que significa nada mais, nada menos, ó, olha só, ditar, ó, ditar,
as ordens. Olha aqui. Então, este método de política aqui, ditatorial, este método aqui de política ditatorial, ele vem de uma origem da ditadura, da palavra ditadura, que a palavra ditadura ela vem de uma palavra latim, que significa ditar as ordens. Tá? Ditar as ordens. E aonde a gente viu isso? Qual foi... será que período bíblico a gente vai ver este método político ditatorial? E será que a gente vai ver? Vamos. A gente vai ver nos períodos dos apóstolos, quando praticamente aqueles Nero, a gente vai ver aqueles imperadores, eles fazerem aquelas barbáries com os cristãos, né? Então, ali era um método de governo ditatorial, né? Onde existia um imperador, que no caso era um ditador, né? E por isso, aí vem a palavra ditadura, latim. Ela é uma palavra latim que significa ditar as regras. Então, aqueles imperadores, eles batiam a sua regra e ali, ai daqueles que não cumprissem, né? Por exemplo, os soldados, eles eram obrigados a chegar e bater a continência e falar: César é seu Quírios. Quírios significa senhor, né? Em latim. Aí, ou grego, se não me falha a memória. Aí ali aquele outro soldado tinha que bater. Sim, César é meu Quírios, né? Ou seja, César é meu senhor. Então, até nisso, né? Agora, por que os cristãos iam para a fogueira? Eles iam porque eles não obedeciam essas ordens, né? Essas ordens de método ditatorial, de política, esses métodos de política ditatorial, onde eles imperavam, eles ditavam as ordens, ditavam as regras e tinham que ser cumprido, tá, irmãos? E isso aí, isso no mundo bíblico. Agora, e nos nossos dias, será que existe país ditatorial? Será que existe país com a política que é regida por ditadura? Sim, existe. Existe Cuba, existe Venezuela, existe, quem mais? Existe Coreia do Norte. São países que são regidos por um regente, né? Por um regente. Só que este método de regência, ele não tem participação popular, né? Olha só. Deixa eu apagar aqui. Então, veja só. Este método de ditadura, primeiro, olha só, primeiro, eu vou apagar aqui, depois eu escrevo sobre Olha só. Este método de ditadura, primeiro, não tem participação, olha só, não tem participação popular. Ó. Olha só. Não tem participação popular, não tem Estado de Direito. Olha só. Ele é o fortalecimento de órgãos de repressão, forças armadas, policiais, controle dos meios de comunicação, né? Então, até os meios de comunicação é controlado por este método, né? Este método de ditadura, né? Onde o governo ele é governado por um homem, né? E não pela população. Por isso que este método de política ele é diferente do método de democracia. Porque o método ditatorial é um método onde um homem ele vai mandar e todo mundo tem que cumprir, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, é isso aqui, né, irmãos? Agora, vamos partir para o método Olha só. Vamos partir para o lado, agora, para o método de... Olha só.
democrático. Ó. O método democrático, tá? Vamos partir para o lado do método democrático. Olha só. Método democrático. Marquei aqui. O método democrático. Olha só. O regime de política pelo método democrático, olha só. Vamos para a parte etimológica, tá, irmãos? A parte etimológica, a palavra democracia, ela vem de uma palavra grega, significa, olha só, ela é grega também, tá? A palavra democracia é uma palavra grega. Ela vem de uma palavra, olha só, olha só, mais cratia. Olha só, cratia. Ou seja, demo, poder, olha só. Poder e cratia, povo. Olha só, povo. Então, a democracia, ela, concluindo, né? Concluindo, a democracia, ela significa poder, olha só, poder do povo. Então, é poder do povo, tá, irmãos? E na nossa Constituição brasileira, do artigo 1 de 1988, ó, vou marcar aqui. Vou colocar com uma outra. Olha só. Constituição brasileira. Ó. Constituição Constituição brasileira. No artigo, olha aqui, ó. No artigo, ó. No artigo 1 da Constituição de 1988, tá? Você sabe o que significa, sabe o que está escrito lá no artigo 1 da Constituição? Lá está escrito assim, ó. Ó, vou escrever aqui para você ver, ó. Lá está escrito assim, ó. Todo o poder, ó, emana do povo. Emana do povo. Todo o poder emana do povo. Tá? Então, nós vemos aqui, ó, que a democracia, ela vem de uma palavra grega democratia, né? Demo, poder, kratia, povos. Então, resumindo a palavra poder do povo, ó, poder do povo. E na nossa Constituição brasileira, no artigo 1 de 1988, está escrito assim, ó, todo o poder emana do povo. Então, o poder da nossa Constituição, o poder da nossa democracia, ela não está baseada em nenhum dos poderes, né? Nós vamos ver mais para frente sobre os três poderes da nossa democracia no Brasil. Então, nenhuma delas, nem o nosso presidente da República, ele tem todo o poder, né? Muito pelo contrário, ele tem que obedecer o poder que manda do povo. Entende? Então, nenhum poder executivo, ele tem todo o poder supremo. Nenhum poder legislativo também tem todo o poder supremo. E também nenhum poder judicial pode se considerar inabalável em seus poderes. Não. Todos esses três poderes têm que obedecer ao povo, têm que obedecer ao povo, né? Ao voto do povo, né? Então, olha só,
Então, nós vemos aqui, né? Só para a gente especificar aqui, democracia, poder do povo, né? Que está baseado no nosso artigo número 1. Todo o poder emana do povo, tá, irmãos? Então, eu vou apagando aqui para a gente já ir adiantando no que a gente precisa abordar aqui nesse momento, tá? Olha só. Então, veja só. Vamos lá. Dentro desse regime de democracia, nós vemos que o fundamento da democracia, ele está baseado em liberdade, ó, liberdade e igualdade, ó. Igualdade. A base da nossa democracia é isso aqui, ó. Liberdade e igualdade. Então, todos nós, perante a lei, temos a liberdade de expressão, temos a liberdade de telecomunicação, né? De expressão, e também temos a liberdade ou melhor, e também temos a igualdade, ou seja, mas tudo isso sem atingir o nosso próximo, né? Porque a partir do momento, o meu direito acaba quando eu começo a interferir no seu direito. Então, isso aí já começa a fragmentar, vamos dizer assim, a democracia, né? A partir do momento que eu começo a impor, né? Impor uma regra que vai, vamos colocar assim, vai ultrapassar o direito do meu próximo, então ali eu não estou mais entrando pelo caminho da democracia, eu estou entrando pelo caminho de um ditador, né? O que a gente viu muito acontecer no tempo da pandemia, né? Muitas situações, então não vale nem a pena a gente dizer sobre isso aqui, né? Mas olha só, vamos lá. Como funciona a democracia no nosso país? Como funciona a democracia? A nossa democracia, ela funciona por 3 poderes, tá? O primeiro poder, deixa eu apagar aqui. O primeiro poder, ó, primeiro, segundo e terceiro. Então, o primeiro poder é o poder, tá? O poder executivo, tá? Poder executivo. Depois nós temos o poder legislativo. E depois nós temos o poder judiciário. Tá? Então, nós temos esses 3 tipos a nossa democracia no Brasil, ela é regida, né? Ela é direcionada por esses 3 poderes. Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Aí você me pergunta, irmão William, o que é o poder executivo? Quem são os poderes executivos? O poder executivo, ele é presidente da República, ó, presidente, ele é constituído, tá? O poder executivo, ele é o poder, ele é presidente da República, ele é os governadores estaduais, ó, governadores, e também os prefeitos, tá? Prefeitos também, os prefeitos também estão pautados em ser poder executivo do Brasil, prefeitos. E também a Polícia Federal. Polícia Federal. Polícia Federal também, tá? Ó, a Polícia Federal. Também. Então, veja só. Quem são o poder executivo no Brasil? Presidente da República, governadores estaduais, prefeitos municipais e também as polícias federais, tá, irmãos? Então, esses são um dos poderes no Brasil da democracia, o poder executivo, tá?
Agora, e o poder legislativo? Quem são os poderes legislativos? Poder legislativo, então aprendemos aí que o poder executivo é presidente, prefeito, governadores e Polícia Federal. E o poder legislativo, irmãos? Poder legislativo é, ó, senadores, opa, senadores, deputados, legislativos, senadores, deputados e vereadores, tá? Os vereadores, Então, vale a pena a gente dizer, o executivo, qual é o papel do poder executivo? O papel do poder executivo é executar a lei. É executar a lei. O papel dos senadores, deputados e os vereadores são eles que legislam, ou seja, são eles que fazem as leis, né? Então, o presidente da República, ele não faz a lei. O presidente da República, ele vai executar a lei. Ele vai executar a lei que manda nele. É a lei que manda nele. Ou seja, então o poder legislativo é os senadores, deputados e os vereadores. O poder legislativo é o que fabricam, eles que fazem as leis, né? Para assim o presidente da República, os governadores, né? Os prefeitos, e a Polícia Federal também executar a lei que o legislativo faz. E quem é o judiciário, irmãos? Olha só, então o legislativo, repetindo, senadores, deputados e vereadores, tá? Olha só. Agora vamos lá. Quem são o poder judiciário? Olha só. Opa. Poder judiciário são juízes. O poder judiciário também pode se desconsiderar que é o STF, Supremo Tribunal Federal, STF, Supremo Tribunal Federal. Nós temos também o Supremo Eleitoral Federal, tá? Supremo Eleitoral Federal. Depois nós temos outros, né? Que são, vamos dizer assim, o legislativo cria a lei, o executivo ele vai cumprir a lei, e o judiciário ele vai fiscalizar a lei que foi legislada, que foi fabricada. O judiciário ele vai cobrar a lei que foi, o judiciário ele vai cobrar a lei, que os deputados, os senadores fizeram a leis, né? E nisso, por exemplo, até se o presidente da República não estiver de acordo com a lei, o que acontece? O Poder Judiciário ele tem o poder de ir lá e fiscalizar o presidente da República também, né? Então, veja bem, o Poder Judiciário ele é um poder a qual ele fiscaliza a lei que foi fabricada, que foi feita ali, né? E quem são esses poderes judiciários? Como já disseram, os juízes, são os STF, são desembargadores, vou colocar aqui, desembargadores, tá? Então, todos esses aqui, juízes, desembargadores, STF, Supremo Tribunal Federal, todos esses negócios, todos eles são poderes, são um dos poderes da democracia no Brasil que se forma no judiciário, tá, irmãos? Então, para os irmãos verem aí, tá? Olha só. Eu estou indo rápido assim para a gente não ser enfadões, né? Olha só. Então, vamos lá. Então, até aqui, nós abordamos qual assunto? Nós abordamos o segundo tópico, né? A origem da política,
na história. Então, nós abordamos todos eles, a teocracia, abordamos a monarquia, abordamos a ditatorial e também, por último, agora abordamos o método democrático, né? O método democrático. Agora vamos estar abordando o terceiro tópico, o que a Bíblia diz sobre o assunto, né? O que a Bíblia diz sobre o assunto. Olha só. O que a Bíblia diz sobre o assunto. Primeiro, em primeiro lugar, se eu e você, nós temos o poder na mão, tá? Como a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu que o poder vem da gente nessa democracia. O poder vem da gente. Eu e você temos o poder na mão, né? Por exemplo, agora nesse ano vai ser um ano de eleição. Esse ano vai ser um ano de eleição aonde, vamos dizer assim, nós vamos colocar lá, nós vamos ter a oportunidade de colocar lá para fazer leis o poder legislativo, né? Que no caso são os senadores, são os deputados, né? E também vamos colocar também o chefe do executivo, que no caso é o presidente da República. Então esse ano nós temos essa responsabilidade e essa oportunidade de nós estarmos, né? De nós estarmos trazendo, né? Vamos dizer assim, de nós estarmos colocando pessoas lá para reger o nosso país, né? Então agora, então eu pergunto para você, se o poder está nas nossas mãos, o que a Bíblia diz? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia fala, olha só, lá no livro de Tiago, capítulo 4, e o versículo 17. Vamos ver o que está escrito lá? Vamos ver o que está escrito lá, né? Olha só. Livro de Tiago, capítulo de número 4, e o versículo de número 17. Olha o que a palavra de Deus nos dá como base, como regra, para uma doutrina para nós, né? Olha só, livro de Tiago, capítulo de número 4, e o versículo de número 17. Olha o que a palavra de Deus nos diz a respeito sobre esse assunto. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se eu e você temos a oportunidade de fazer o bem, o que é fazer o bem? É colocar pessoas lá que vai nos representar. É colocar pessoas lá que vão barrar leis, vamos dizer assim, leis que muitas das vezes querem destruir a família. Leis que muitas das vezes querem destruir, por exemplo, você já pensou se entre o legislativo lá, levantar um homem lá, para fazer uma lei, para todo cristão parar de ler a Bíblia, ser obrigado a parar de ler a Bíblia? E aí, aí eu pergunto para você, eu e você se nós podemos fazer o bem, de colocar pessoas de Deus lá, pessoas que vai brigar pela minha causa, brigar pela minha ideologia, brigar pelo modo de filosofia e modo de vida que eu vivo aqui. Então, o que acontece? Eu tenho uma obrigação bíblica. Eu, como cristão, a minha Bíblia diz, como a gente acabou de ler aqui, se eu posso fazer o bem e eu não faço, o que a Bíblia fala? Eu peco. Vamos ler de novo? Livro de Tiago, capítulo número 4, verso 17. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, você cristão, você crente, você e eu, nós temos uma obrigação, se eu posso fazer o bem, de colocar pessoas do bem lá, que vai brigar por minha situação. Então, se eu posso fazer esse bem e eu não faço, a minha Bíblia está dizendo aqui que eu peco, tá? Então, isso é o que a Bíblia diz sobre esse assunto, tá? Então, e outra, em segundo lugar, nós vamos ver que a Bíblia, olha só, livro de Mateus, Mateus 6,
10. Mateus 6:10. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus 6:10? Mateus 6:10. Estamos no tópico, tá? Já abordamos o primeiro tópico, segundo tópico, agora estamos no terceiro tópico. O que a Bíblia diz sobre esse assunto, tá? Mateus 6:10. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você sabe o que significa esse versículo aqui? Esse versículo aqui foi a oração modelo que Jesus deixou para os seus discípulos. Jesus chegou e ensinou uma oração modelo para aqueles discípulos a aprenderem a orar. E no meio daquela oração, ele falou uma determinada palavra, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí eu te pergunto, você cristão, para você cristão, se você sabe que um camarada ele vai criar lei para proibir a leitura da Bíblia. Se você sabe que o camarada lá no legislativo, né? Lá no legislativo, ele vai criar lei para legalização do aborto, vai criar lei para legalização da maconha, das drogas. Se você sabe que a pessoa lá no legislativo, ele vai fazer tudo isso, aí eu pergunto, como você pode estar baseado nesta oração modelo de Jesus? Por quê? Porque Jesus ele disse assim, ó, olha na oração do Pai Nosso aqui, ó. Venha o teu reino. Jesus ensinou para nós, para gente implantar o reino de Jesus na terra. Vamos traduzir para você e eu nós entendermos, tá? Jesus quis dizer assim, olha, o que depender de mim, o que depender de você, nós temos que implantar o reino de Deus. E como que eu implanto o reino de Deus? Como que eu implanto o reino de Deus? No meio de uma política tão podre. É simples, é colocando pessoas que vai favorecer ao que nós cremos. É colocando pessoas lá em cima que não vai fazer leis que vai contra o cristianismo. E sim vai sempre favorecer ao reino de Deus. Eu não acredito que um cristão, que ele sabe que o camarada, ele é a favor do aborto, ele é a favor de ideologia de gênero nas escolas, ele é a favor de tantas coisas que desagradam a palavra de Deus. Eu não acredito que cristão, ele possa fazer isso. Sabendo que o cara, ele vai fazer tudo isso, eu não acredito que um cristão ele vai eleger pessoas erradas a esse ponto. Por quê? Porque se ele é um cristão de verdade, ele vai olhar para o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E ele vai perceber que a Bíblia fala. Jesus disse, olha, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade só no céu, Deus está no céu. Seja feita a tua vontade só no céu, não. Seja feita a tua vontade nos céus e na terra. E como que é feita a vontade de Deus aqui na terra? É através de princípios, é através de ética moral, é através do que a palavra de Deus nos diz. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a fonte para a ética moral. Ela é a fonte para o viver bem. Né? Então, veja só, o que a Bíblia diz? Estamos abordando o terceiro tópico, o que a Bíblia diz sobre esse assunto, tá? Olha só. E depois nós vemos aqui, no texto base da qual a gente leu aqui, Salmos, tá? De número 33, ó. E o versículo de número 12. A Bíblia diz assim, ó. Olha só. Foi a leitura da qual a gente leu, tá? Já estou terminando. A Bíblia fala assim, ó. Salmos 33. Os Salmos 33, a Bíblia fala assim, ó. Versículo 12, tá? A Bíblia fala assim, ó. Bem-aventurado é a nação, é as pessoas. Vamos colocar assim, a nação aqui está dizendo
a nacionalidade, a origem de um país, vamos colocar assim, bem-aventurado o país. Vamos tirar a palavra nação e colocar país. Bem-aventurado é o país cujo Deus é o Senhor. E o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, cristão, eu e você, nós temos, o que depender de mim, o que depender de você, nós temos uma obrigação bíblica. Uma obrigação bíblica. Né? Isso aqui, né, você pode até não ter chamado para você ser um presidente, você ser um senador, você ser um deputado, tudo bem. Cada um foi chamado para uma tarefa. Mas tem uma tarefa que você e eu, nós, temos responsabilidade dentro desta democracia. Sabe o quê? Nós temos o poder na mão. Nós somos o poder. Nós somos o poder. Eu e você, nós somos o poder, da qual o legislativo, da qual o executivo, da qual o judiciário, eles têm como princípio de nos obedecer. Né? De nos obedecer. Obedecer por causa da lei. Né? Então, veja só. Eu e você temos o dever, temos a obrigação, né? Temos a obrigação. Então, veja só. O que a Bíblia diz sobre política? A Bíblia diz lá no livro de 1 Pedro para a gente honrar. Né? Então não vai dar tempo da gente terminar, porque o meu horário já avançou. Mas só para tirar, o objetivo deste vídeo foi, nada mais, nada menos, eu tentar tirar este fantasma da cabeça de muita gente. Da cabeça de muita gente. Então, queridos, eu quero aqui deixar... E eu vou fazer um outro vídeo, tá? Porque agora não vai dar tempo. O vídeo do tópico de número 4, tá? O que tem a ver com o povo de Deus. Não vai dar tempo de eu estar abordando o tópico de número 4, tá? Eu parei aqui no tópico de número 3. Então, no próximo vídeo, eu quero estar abordando o que tem a ver com o povo de Deus. Amém? Neste momento, eu quero te convidar para você fazer uma oração comigo. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, tá? Oremos ao Senhor. E, soberano Deus, eterno Pai Celestial, neste momento eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sê conosco, meu Deus, sê com as nossas vidas. Meu Pai, venha nos abençoar, nos dando graça. Meu Deus, abençoa, meu Pai querido. Senhor, entra na frente do poder executivo, entra na frente do poder legislativo e também na frente do poder judiciário. Meu Deus, entra, meu Pai, e venha reger esta nação através destes poderes da democracia. Pai querido, Pai santo, Pai amado, Pai justo, Pai fiel e verdadeiro. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.